Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV do CAIS. O tema da nossa aula de hoje são os termos essenciais da oração. Eles são assim chamados porque as orações se estruturam em torno deles, que são o sujeito e o predicado. Antes de mais nada, vamos relembrar o que é oração. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a oração é aquela frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, os estudantes organizaram a festa. Temos aqui o verbo organizar, portanto, temos uma oração. A aula foi remarcada. Foi remarcada é uma locução verbal, portanto, temos uma outra oração. O sujeito e o predicado são dois termos essenciais da oração. O sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo no enunciado. Já o predicado corresponde ao próprio enunciado feito. É aquilo que se fala sobre o sujeito. É aquela parte da oração que contém o verbo, o objeto, os elementos. E quando a oração apresenta sujeito, o predicado está relacionado a ele. Então, podemos dizer que o sujeito é aquilo ou aquele de quem se fala, enquanto o predicado é a informação dada sobre esse sujeito. Vamos aos exemplos. Os estudantes organizaram a festa. Como que eu posso identificar o sujeito e o predicado nesta oração? Quem organizou a festa? Quem está praticando esta ação de organizar? A resposta seria os estudantes. Portanto, os estudantes é o sujeito desta oração. O que é que foi feito? O que é que foi organizado? Organizaram a festa. Então, o que é que estamos falando que o sujeito realizou? Praticou? Qual é a ação praticada pelo sujeito? A ação de organizar a festa. Portanto, organizaram a festa é o predicado desta oração. No segundo exemplo, a aula foi remarcada. O que foi remarcada? Sobre o que estamos falando? Sobre a aula. Portanto, a aula é o sujeito desta oração. O que estamos falando sobre essa aula? Que ela foi remarcada. Logo, foi remarcada é o predicado da oração. Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou a bicicleta? Paulo. Portanto, Paulo é o sujeito desta oração. O que Paulo fez? Ele comprou uma bicicleta. Portanto, temos aí o predicado comprou uma bicicleta. O núcleo do sujeito. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, sendo o elemento que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo, certo? Em algumas orações, o sujeito pode ser composto por apenas uma palavra, mas em outras orações ele pode ter duas ou até mais palavras. Nesse caso, a gente tem que analisar, observar quem é aquela palavra mais importante, aquela que contém um significado maior dentro daquele sujeito. E é essa palavra que vamos chamar de núcleo do sujeito. Por exemplo, Cristina chegou. Quem chegou? Cristina. Logo, Cristina é o sujeito desta oração. Como só temos uma palavra, Cristina, que é o sujeito, também vai ser o núcleo deste sujeito. Neste segundo exemplo, temos minha querida amiga Cristina chegou. Quem chegou? Minha querida amiga Cristina. Logo temos aí o sujeito contendo 4 palavras. A gente precisa identificar qual é dessas 4 palavras aquela que é mais importante, aquela que tem um significado maior dentro do sujeito. Qual palavra que, caso eu retirasse, perderia o sentido do sujeito? Cristina, portanto, Cristina vai ser o núcleo desse sujeito, porque é efetivamente sobre a palavra Cristina que o verbo diz alguma coisa. Portanto, o núcleo desse sujeito vai ser Cristina, enquanto que o sujeito inteiro vai ser minha querida amiga Cristina, certo? Agora que aprendemos a identificar o sujeito da oração, vamos aprender a classificá-lo. O sujeito possui 3 tipos: determinado, indeterminado e inexistente. O sujeito determinado é quando ele pode ser identificado na oração.
O indeterminado é quando não podemos identificar o sujeito na oração. E o inexistente é quando temos orações com verbos impessoais. Por exemplo, Rita esqueceu de fechar a porta. Quem esqueceu de fechar a porta? Rita. Portanto, Rita é o sujeito desta oração. Podemos identificar quem é o sujeito na oração? Então, temos um sujeito determinado. Neste segundo exemplo, esqueceram de fechar a porta. Eu não consigo identificar quem praticou a ação do verbo. Quem esqueceu de fechar a porta? Eu não consigo identificar. Portanto, temos um sujeito indeterminado. Na terceira oração, há uma porta aberta. Nós temos aí um sujeito inexistente. Por quê? Porque o verbo ele não atribui a ação a nenhum sujeito. Dentro do sujeito determinado, temos três tipos: o sujeito simples, o composto e o oculto. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere apenas a uma só palavra. Por exemplo, Pedro viajou. Quem viajou? Quem é o sujeito dessa oração? Pedro. Pedro está praticando a ação do verbo, portanto, Pedro é o sujeito e logo vai ser o núcleo. Temos apenas um núcleo, portanto, o sujeito simples. Nós aprendemos a matéria. Quem aprendeu a matéria? Nós. Portanto, nós é o sujeito e também vai ser o núcleo por ser apenas uma palavra. Meu pai construiu o projeto. O sujeito, meu pai. Meu pai está praticando a ação de construir o projeto. Nesse caso, o sujeito possui duas palavras. Quem seria a palavra mais importante? Seria pai. Então, pai vai ser o núcleo desse sujeito. E se temos apenas um núcleo, temos sujeito simples. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, dois ou mais núcleos. Neste caso, por exemplo, Pedro e João viajaram nas férias. Quem viajou nas férias? Pedro e João. Portanto, temos aqui o sujeito Pedro e João, e dentro desse sujeito temos dois núcleos, que são as palavras mais importantes dentro do sujeito. Pedro, João. Portanto, se temos mais de um núcleo, temos um sujeito composto. Eu e você aprendemos a matéria. Quem aprendeu a matéria? Eu e você. Portanto, o sujeito é eu e você, e dentro desse sujeito temos dois núcleos, as palavras eu e a palavra você. Se temos dois núcleos, temos sujeito composto. No terceiro exemplo, Camila, Bia e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fez os doces da festa? Camila, Bia e Lorena. Vai ser o sujeito desta oração. Dentro desse sujeito temos Camila, Bia, Lorena. Três palavrinhas que atuam como núcleo desse sujeito. Portanto, temos sujeito composto, pois temos três núcleos. O outro tipo de sujeito é o sujeito oculto, que também é chamado de desinencial ou elíptico, que é aquele que não está explícito, não está escrito na oração, mas pode ser determinado pela flexão do verbo ou por sua presença em alguma oração que veio antes dessa. Por exemplo, aprendemos a matéria. Quem aprendeu a matéria? Nós aprendemos a matéria. Como que eu identifiquei esse verbo? Ele não está escrito aqui, mas eu pude identificá-lo através da desinência deste verbo. O verbo está na primeira pessoa do plural, portanto, o sujeito é nós. Encontrei minhas chaves. Quem encontrou as chaves? Eu. Portanto, eu vai ser o sujeito. Ele não está escrito na oração, mas ele está subentendido, por isso eu pude identificá-lo. Neste terceiro exemplo, temos, chamava-se Maria, tinha 25 anos e trabalhava em um hospital. Neste caso, nós temos um período composto, porque nós temos três orações dentro dele. Vamos analisar cada uma dessas orações. Chamava-se Maria, é a primeira oração, tinha 25 anos a segunda e trabalhava em um hospital a terceira. Neste caso, tinha 25 anos e trabalhava em um hospital, são orações que têm sujeito oculto. Por quê? Quem tinha 25 anos não está escrito na frase, mas está subentendido que é Maria, pois já foi falado na oração antecedente a esta.
E na segunda oração também, trabalhava em um hospital. Quem trabalhava no hospital? Também Maria. O sujeito está subentendido nessas duas últimas orações, pois ele já foi mencionado na primeira. O outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. O que acontece nesse caso? Temos algumas orações em que há um sujeito praticando a ação do verbo, mas nós não podemos identificar quem praticou essa ação. Neste caso, temos sujeito indeterminado. Por exemplo, estão cantando na praça desde ontem. Disseram para esperar aqui. Vive-se melhor no campo. Quem está cantando na praça? Quem disse para esperar? Quem vive melhor? Nós temos aí caso de sujeito indeterminado, pois não podemos identificar quem praticou tais ações expressas pelos verbos. A língua portuguesa, ela indetermina o sujeito de três formas. A primeira seria quando nós temos verbos na terceira pessoa do plural. Por exemplo, estão reclamando do atendimento. Temos aqui o verbo estão, está na terceira pessoa do plural e eu não consigo identificar quem está praticando a ação desse verbo. Quem está reclamando do atendimento? Alguém está reclamando, mas eu não posso identificá-lo. Ficaram conversando na escola durante o intervalo. O verbo ficaram está na terceira pessoa do plural e, neste caso, eu não consigo identificar quem está praticando a ação de conversar, portanto, sujeito indeterminado. Disseram que estavam sozinhos. Quem disse? Quem estava? Não posso identificar quem está praticando essas ações, portanto, sujeito indeterminado. A outra situação é quando temos verbos na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Por exemplo, precisa-se de tradutor. Nós temos o verbo precisar, que ele está na terceira pessoa do singular e ele vem acompanhado da partícula se. Portanto, temos um sujeito indeterminado. Eu não posso identificar quem está precisando desse tradutor. Sonha-se muito alto. Quem sonha? Não podemos identificar quem está praticando essa ação. Temos o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Falou-se do aquecimento global no simpósio. Quem falou? Novamente temos uma ação do verbo que não podemos identificar quem está praticando essa ação. O terceiro caso, quando nós temos verbos no infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal acontece quando o verbo não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Ele é um verbo vago, genérico. É proibido entrar naquela sala. Nós temos o verbo ser no infinitivo impessoal. Apontar para os outros é falta de educação. O verbo apontar, sendo um verbo que está no infinitivo impessoal, portanto, ele não atribui esta ação a nenhuma pessoa, a nenhum sujeito. Questionar é importante, novamente, um verbo no infinitivo impessoal. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Nós aprendemos o que é a oração, que é aquela frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Aprendemos o que é o sujeito, que é quem ou aquilo de quem se fala dentro da oração. O predicado, aquilo que eu falo sobre o sujeito. Aprendemos sobre o núcleo do sujeito, que é aquela palavra mais importante dentro do sujeito. E também aprendemos sobre o sujeito determinado e o indeterminado. O sujeito determinado é aquele que podemos identificá-lo na oração e sujeito indeterminado é quando não podemos identificar quem praticou a ação do verbo. Chegou a hora de colocar em prática todo o conhecimento que adquirimos hoje. Vamos aos exercícios. A nossa primeira questão, naquele momento começaram a cumprimentá-lo. Nesta oração, o sujeito é oculto, indeterminado, simples ou composto? Vamos analisar primeiro o verbo desta oração. Começaram. O verbo desta oração está na terceira pessoa do plural. E a gente já aprendeu hoje que quando temos um verbo na terceira pessoa do plural, temos um sujeito indeterminado. Naquele momento começaram a cumprimentá-lo. Quem começou a cumprimentá-lo? Não conseguimos identificar quem está praticando a ação desse verbo, portanto, o sujeito indeterminado. Vamos para o nosso segundo exercício. O que é um sujeito simples? Um sujeito simples é aquele que está no singular? É aquele que não está explícito na oração? É aquele que tem apenas o núcleo?
Ou não é nenhuma dessas alternativas? O sujeito simples, gente, é aquele que tem apenas um núcleo. Lembrando, sujeito simples tem apenas um núcleo, o verbo se refere a apenas uma palavra. No caso, quando a gente tem mais de um núcleo, chama-se sujeito composto. Então, neste caso, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, alternativa C. No nosso terceiro exercício, temos qual oração possui sujeito simples? Relembrando, sujeito simples temos apenas um núcleo. Comi frutas no café da manhã. Pedro saiu cedo para o trabalho. Pai e filho viajaram nas férias. E letra D, nenhuma das alternativas. Neste caso, na letra A, comi frutas no café da manhã. Quem comeu frutas? Eu. Neste caso aqui da letra A, o sujeito ele não está explícito na frase. Então, portanto, é um sujeito oculto. Então, não é essa a resposta. Na letra B, Pedro saiu cedo para o trabalho. Quem saiu cedo? O Pedro. Portanto, temos aí o sujeito Pedro. É um sujeito simples? É, porque nós temos apenas um núcleo. Então, achamos nossa resposta. Pedro saiu cedo para o trabalho. Nesta oração, temos apenas um núcleo, porque o verbo se refere apenas a Pedro. Na letra C, pai e filhos viajaram nas férias. Quem viajou nas férias? Pai e filhos. Temos dois sujeitos, aliás, temos um sujeito contendo dois núcleos. Portanto, no caso da letra C, temos sujeito composto. Então, a resposta certa do nosso exercício, qual oração possui sujeito simples, é a letra B, Pedro saiu cedo para o trabalho. No nosso próximo exercício, temos a seguinte questão. Quando o sujeito não está explícito, mas é possível identificá-lo, temos o quê? Que tipo de sujeito nós temos? Sujeito desinencial, letra A, letra B, sujeito composto, letra C, sujeito indeterminado ou letra D, nenhuma das alternativas. Lembrando, gente, como eu expliquei aqui anteriormente, temos um tipo de sujeito que ele é conhecido por três possíveis nomes. Sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. É o mesmo tipo de sujeito, mas que recebe essas três nomenclaturas. Nesse tipo de sujeito, o sujeito ele não está escrito na frase, mas eu posso identificá-lo através da desinência do verbo. O sujeito desinencial. Lembrem, quando vocês estiverem resolvendo alguma questão e falar de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial, é a mesma coisa. Ele apenas recebe essas nomenclaturas diferentes por causa das características dele. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham aprendido bastante, que tenham gostado da nossa aula e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!